Tudo bem? Estamos juntos, nova aula de língua portuguesa, trabalhando banca Sebrasp, tema concordância nominal. É óbvio que a concordância nominal tem dois caminhos muito evidentes, independentemente da banca. Um primeiro caminho é a regra geral, em que a banca, para produzir dificuldades, traz as artimanhas como distanciar, inverter. Então, são elementos que envolvem o nosso domínio, a nossa eficácia na hora de fazer a análise sintática. Em contrapartida, nós temos dentro do capítulo da concordância nominal várias pequenas regras que sugerem lições particulares, aquelas que às vezes compõem nota de rodapé e exigem um olhar muito íntimo, muito específico. Então, a depender da banca, ora pende mais para cá, mais para lá. Na banca Sebrasp, nós notamos que o que cai geralmente é fruto do que o texto nos oferece, e por isso a banca vai lá e promove certas reescrituras, as famosas reescrituras. Tá no singular, vamos passar para o plural. Tá no feminino, vamos passar para o masculino. Isso conserva a correção gramatical? Isto conserva a correção gramatical e os sentidos originais do texto? Essa é outra parte muito importante, que é como a banca encaminha o que deve ser julgado. Se é só correção gramatical, independe da mudança do sentido original. Mas se é a correção gramatical e o sentido original, é claro que a alteração pode afetar o sentido original. Nós temos ainda um terceiro elemento que aparece nas questões, que é a manutenção da coerência. É óbvio que nessas questões em que há a manutenção da coerência, muda-se o sentido. Não há problema. O que está em julgamento é se o texto mantém a sua lógica, mantém o seu nexo. Se aquilo que nós chamamos de texto está lá ainda, ou seja, é a textualidade sendo avaliada. Apesar das mudanças, o texto conserva as suas características. É isso que está na palavra coerência. Mantém-se a coerência do texto, então muda-se o sentido, mas o texto ainda é um texto com aceitabilidade, é um texto que, apesar das mudanças, mantém lógica, mantém nexo. Então são três elementos distintos que temos que aprender a ler em cada uma das questões do Sebrasp. Manutenção da correção gramatical, dos sentidos originais do texto e a coerência do texto. Nós vamos perceber que a grande maioria das questões não vão na nota de rodapé, não invocam regras específicas, especiais. A maioria das questões vem com os elementos reescritos do texto. E aí é óbvio, é um pé na interpretação, um outro pé na gramática. Vamos lá? Vamos resolver questões então da banca Sebrasp. O tema é concordância nominal. Vamos lá. Questão número 1 diz o seguinte: no segundo parágrafo, a flexão de plural no termo possíveis justifica-se por sua concordância com essas sociedades, que é o sujeito da oração. Então nós temos aqui no segundo período, vamos observar a palavra possíveis, já vamos facilitar o trajeto. Está ali, vamos lá. Hoje, a tecnologia é, na prática, sinônimo de ciência aplicada, mas as tecnologias básicas, tais como agricultura, construção, cerâmica, tecidos, foram originalmente empíricas e transmitidas de uma geração para outra, enquanto a ciência, no sentido de pesquisa sistemática das leis do universo, é um fenômeno relativamente recente. A tecnologia foi fundamental, já que proporcionava os recursos necessários para as sociedades organizadas, e essas sociedades tornaram possíveis não apenas a divisão do trabalho, por exemplo, entre trabalhadores da terra, oleiros, marinheiros e similares, como também um ambiente no qual puderam florescer as artes em geral, não necessárias à vida do dia a dia. É óbvio, como vocês viram, eu li um pouquinho além do necessário. É claro, como primeira questão, também trazemos essa reflexão.
Como é uma questão gramatical, geralmente a gramática resolve os seus problemas na oração, em análise ou, né, em elementos periféricos que mantêm certa relação. Então, às vezes, nós lemos tudo isso, mas não focamos gramaticalmente. Então, vejam que loucura que é, né? Ler e entender um texto, e coisa muito distinta, ler e analisar sintaticamente o texto. A pergunta da prova é a seguinte: no segundo parágrafo, a flexão do plural no termo possíveis justifica-se por sua concordância com essas sociedades, que é o sujeito da oração? Essas sociedades tornaram possíveis. Gente, maravilhosa questão, e isso que nós devemos entender. A Banca Sebrasp, ela é uma banca de oportunidades. Alguns dirão oportunista, que gera um tom pejorativo. Eu diria, ela é uma banca de oportunidades. De acordo com a oferta do texto, ela vai lá e forma a questão, né? Nós sabemos que o verbo tornar-se, com pronome átono, é verbo de ligação. Ele se tornou médico, ele se tornou professor, e aí sim, né, professor daria qualidade à pessoa, ele se tornou médico, médico seria o tal do predicativo do sujeito. É isso que a banca quer dizer aí, ó. Possíveis, está no plural, para concordar com o sujeito, essas sociedades, como se fosse o verbo tornar-se, verbo de ligação. Só que quando nós usamos o verbo tornar sem o pronome se, há uma mudança sintática e é uma mudança bastante drástica que a maioria de nós nunca estuda. Estudamos o verbo de ligação, mas o verbo tornar, da forma como aí é usado, vem com uma regência muito especial. Ele passa a ser verbo transitivo direto e essas sociedades tornaram algo. O algo é a divisão, que está aqui, ó, a divisão, tá bem? As cidades tornaram a divisão do trabalho, vamos colocar assim. Só que não é só a divisão do trabalho, porque cria-se ali uma soma, né, com a expressão não apenas, como também. Então nós temos ali dois termos, não apenas a divisão do trabalho, como também um ambiente no qual puderam florescer as artes em geral, não necessárias à vida no dia a dia. Então, vejam que essas sociedades tornaram a divisão do trabalho e um ambiente possíveis. Vejam que interessante, o verbo tornar aí é verbo transitivo direto, possíveis é o predicativo do objeto, porque essas sociedades tornaram a divisão e o ambiente possíveis. Possíveis não concorda com essas sociedades, concorda com divisão e ambiente. E por isso está no plural. Então, retificando, a pergunta é: possíveis forma a flexão no plural por causa da concordância com sociedades? Erradíssima. Na prova, alternativa errada, questão bastante complexa, porque concorda com os termos que funcionam ali como objeto direto, que são a divisão e o ambiente. Então, essas sociedades tornaram a divisão do trabalho e o ambiente possíveis. Por isso, a alternativa errada. Bacana, né? Talvez as estatísticas aqui, trouxeram até que um número, né? Eu esperava um número maior. Então, ainda bem, 25%, mas é uma questão que envolveria conhecimento sintático do verbo tornar, uma leitura sintática muito refinada e também, né, atenção ao sentido. A interpretação foi muito importante. Questão que a gente já começa observando aqui a palavra possíveis, né, um adjetivo, e aí é a concordância nominal. Adjetivo concordando com substantivo, mas a banca oportuna te pergunta qual substantivo? Qual substantivo? Tá bom? Então a questão número 1, já bastante quente. Vamos ao número 2. Nas linhas 11 e 12, será mantida a correção. Vejam, vamos voltar ali para, né, ver se tem alguma coisa. É que aqui não, a primeira, gente, não é de paráfrase.
A segunda, ó, será mantida a correção gramatical. Vejam como é importante limitar o que está sob julgamento. Será mantida a correção gramatical se a expressão, né, que está lá no texto for assim reescrita por parte de bastantes compatriotas meus. Lá no texto temos na linha 11, né, a seguinte frase: por parte de um número bastante considerável de patriotas meus. Um número bastante considerável. Por parte de bastantes compatriotas meus. Eu diria que a mudança está tudo bem, o que nos coloca em xeque é o bastante no plural. E aí vale a manha, né, de observar a troca por muitos neste contexto. Por parte de muitos compatriotas meus, muitos foi para o plural, bastante também vai corretamente para o plural. Por parte de muitos compatriotas meus, por parte de bastantes compatriotas meus. Trata-se do uso do bastantes como pronome indefinido, vinculado, portanto, a um substantivo. A palavra bastante, então, eu colocaria dentro da concordância nominal como uma palavra que exige habilidades especiais. Nós não podemos lidar com a palavra bastante como se ela fosse uma trivial palavra, e sim, essa palavra exigiria de nós amplitude teórica e amplitude prática, né? Então ela tem vasta classificação e eu preciso saber fazer trocas para ter convicção de uso, de concordância. Então a palavra bastante entra na concordância nominal como uma palavra muito, muito especial. Vejam que a primeira que fizemos não deixa de ser uma questão envolvendo ali, né, os vínculos, ou seja, é algo que pede para ser observada a vinculação à concordância. Não é o julgamento de uma reescritura, e sim de como as palavras se vinculam, né, o que é muito comum num texto. É algo que a banca espera a oportunidade para fazer a pergunta. Já aqui não, aqui ela vai lá, propõe uma mudança, né, muda o sentido, mas o sentido não estava em julgamento, estava em julgamento apenas a correção gramatical. Então vejam que apesar de haver a mudança de sentido, há correção gramatical, que é o que está sendo julgado. Então, número 2, correta, perfeito. Vamos observar a estatística, bastante, né, quase 40% é um número relativamente alto de falhas, né? Então vejam como a palavra bastante é aquela que tem que entrar em sua aprendizagem obrigatória, uma palavra que sempre, ora aqui, ora lá, independentemente de banca, faz parte das questões, né? Vamos ao número 3. Tanto a forma verbal passaram, no plural, quanto o adjetivo próprios, no plural masculino, estão flexionados no plural por concordar com termos compostos, ou seja, termos com mais de um núcleo. Então vamos à linha 10 e linha 4. Linha 4 está aqui, ó, né? Com os avanços das tecnologias informáticas, atividades como ir ao banco, assistir a filmes, fazer compras, acompanhar processos judiciais, estudar à distância, solicitar serviços, as atividades passaram a ser realizadas. Esse sujeito está extremamente difícil de analisar, gente. Então, da linha número 2 até efetivamente a linha 4, onde o verbo passaram se encontra, há todo um termo complexo que foi ali construído, né, que traz o como, exemplificando quais são essas atividades. Mas o sujeito propriamente, o núcleo, é a palavra atividades. As atividades passaram a ser realizadas. Então esse tipo de sujeito é um sujeito com apenas um núcleo, então é um sujeito determinado simples, e não um termo composto, como pede a questão. Tá bem? Então ali, quando diz que passaram, está no plural, porque traz a concordância com um termo composto, um termo com mais de um núcleo, o passaram está errado. Ali a concordância é simplesmente porque temos um núcleo apenas e por estar no plural é que passaram também está no plural. Então está errado
por causa do passaram. O próprios, vejam ali, ó, na linha 10, né? Na linha 10 aparece assim, ó, denominado cyberespaço com código e linguagem próprios. Tá bem? Então vejam como próprios está se referindo tanto a código quanto linguagem, por causa da concordância plural e masculina, ali assumindo a forma neutra, já que os substantivos antecedentes são masculino e feminino, respectivamente. Então, próprios concorda com o termo composto, mas o passaram não. Então, vejam que interessante, apesar da aula não ser de concordância verbal, que é o que vimos na linha 4, né, na linha 10 está tudo ok. Lá é correto o que a banca diz, mas no passaram não. Por isso, a alternativa errada, olhadinha na estatística, eu acho que foi uma questão, olha lá, ó. Isso que eu acho muito legal, gente. Metade das pessoas que fez a questão erraram, né? Isso eu acho muito, muito interessante para que você possa observar uma coisa. Às vezes, o que está em jogo não é tão difícil. Muito mais difícil é entender o que a banca propôs, é entender essa construção de termo composto. Né? Pela leitura que nós tivemos lá, atitudes como ir ao banco, toda aquela enumeração, tendo atividades, né, como núcleo, isso incomodou a análise, isso atrapalhou a análise. Então é bacana para a gente perceber o que estava difícil. Fazer análise sintática, entender o que a banca está propondo com o nome de termo composto, né, por ter mais de um núcleo. O que é núcleo? Então a gente percebe que talvez a fragilidade de entender a informação técnica que estava em jogo e analisar efetivamente o que estava lá na linha 2, a linha 4, é que fez com que tanta gente errasse a questão de concordância. Mas não deixe de notar que a parte de concordância nominal estava tudo ok, né? O problema era a questão de concordância verbal, que exigiu mais habilidades. Mas o número surpreende, né? Metade comete a falha. Na questão número 4, aparece assim: se a forma causadas estivesse no singular, causada, a correção gramatical do período ficaria prejudicada? É isso que estou chamando a atenção de vocês, né? O que está sendo invocado na questão? É como se fosse um processo em que um juiz julga o que foi pedido, não o que o processo suscita ou se calcula, né, por meio de pesquisas, mas o que está pedido ali no processo. É ali que eu vou julgar. O que está pedido na questão? É aí que eu vou julgar. E o que se pede é correção gramatical. Então, observem que às vezes pode alterar o sentido, mas a alteração de sentido não está em julgamento. O que está em julgamento é a correção gramatical. Então vamos à linha 20. Lá encontramos a seguinte construção. A 20 está aqui, ó. Então na linha 19, né? E a disseminação de enfermidades em populações costeiras, então enfermidades causadas pela introdução de organismos patogênicos, tá bem? Como né? É uma noção que envolve doença, não é a população que causa, são as enfermidades. É isso que a gente tem que interpretar. Então, causadas no feminino e plural, concorda com enfermidades, não com populações, né? Que não são elas que são causadas, elas são costeiras porque são causadas pelos organismos patogênicos. Não, são as enfermidades. Se eu trocar causadas por causada, não há mais nenhuma chance de concordar com populações costeiras, não há nenhuma outra chance de concordar com enfermidades, resta a concordância com disseminação. Haveria alguma falha gramatical? Nenhuma. Nenhuma. A banca pergunta, né? Causaria aí algum prejuízo gramatical? Nenhum. É a disseminação de enfermidades em populações costeiras, disseminação causada pela introdução de organismos patogênicos, tá bem? Então mudaria o sentido, em vez das enfermidades que causam, passa a ser a disseminação das enfermidades, muda muito o sentido, mas gramaticalmente não tem nenhum problema. Então na prova alternativa, ficaria prejudicada? Não,
Então é errado. Não ficaria prejudicada. Não ficaria prejudicada. O que assusta, gente, já é o número de comentários, ó. O número de comentários já assusta, por quê? Porque todo mundo nota que o sentido vai mudar. Uma coisa é a enfermidade que causa, outra coisa é disseminação que causa. É uma mudança drástica, né? Uma coisa é o vírus, outra coisa é a transmissão do vírus. O que causa a introdução do organismo? É a transmissão ou é o vírus? Você fala, professor, é o vírus. Então, o sentido às vezes muda a ponto de produzir até algo questionável, algo que possa chegar à beira da incoerência. Mas a banca vai lá e fala, mas calma, gente, eu só estou querendo saber se a correção gramatical se mantém. Sim, porque nós temos ali um substantivo feminino, singular, que permitiria ser a referência para causar da. A banca não fala nada sobre coerência ou os sentidos originais do texto. Sacaram que interessante? Só pelo número da polêmica aí você vê que é alto, né? E daí a gente vai para a estatística, ó, quase 40%. Bastante, bastante. É porque está faltando ler o que pede a questão. É obedecer o ritual, né, do que a banca formula para nos enganar. A hora que você começa a pegar essa malícia, você fala assim, opa, deixa eu parar de ir longe, sendo que a questão me quer uma coisa breve, só correção gramatical. Se ali estivesse o sentido original, aí, sem dúvida alguma, a nossa versão seria completamente outra. Mas só correção, sem problema nenhum. A correção está correta, então não prejudicaria, o que torna essa informação errada e é isso que nós deveríamos ter assinalado. Vamos observar agora uma segunda questão com bastante, né? Não é fácil acesso, é realmente, eu fiz uma pesquisa em busca de questões com concordâncias especiais, elas não são triviais. Então, bastante por coincidência apareceu, mas é questão muito rara, né? Em milhares e milhares de questões, consigo achar duas, então, né, não é um número muito exemplar. Na questão nós temos o seguinte, no trecho, capacidade técnica e experiência suficientes. Então você já sabe que suficientes não está concordando só com experiência, o que poderia levar a uma leitura. Como está no plural, você tem que entender que já está concordando com experiência e com capacidade. Capacidade e experiência suficientes, tá bem? Caso a palavra sublinhada fosse substituída por bastante, a concordância se faria no singular, uma vez que essa palavra funcionaria como advérbio. E aí é óbvio, né, gente? Nós temos que ter já essa manha. Se você não sabe, você tem que estudar. O bastante pode ser advérbio, e daí fica numa classe invariável, mas pode ser substantivo, pode ser adjetivo, pode ser pronome indefinido, e aí temos classes variáveis. Então o problema do bastante está aqui, gente. Tem um uso adverbial invariável e temos outras três possibilidades de uso, todas as três variáveis. Então, substantivo, adjetivo e pronome indefinido varia. As trocas vão nos dando essas habilidades. Quando eu troco por muito, muito não varia, o bastante também não varia. O muito varia, o bastante também varia. Então, né, bastantes pessoas, porque eu digo muitas pessoas. Mas, quando eu digo pessoas bastante inteligentes, porque eu digo pessoas muito inteligentes. Então, o primeiro domínio do bastante está numa faixa relacionada a singular ou plural. Então, essa forma de trocar contribui muito para você saber usar corretamente o bastante. Singular ou plural? Né? Outra coisa distinta é, além de acertar a variação, a flexão, é observar a classe em que ele está. Nessa questão, o bastante ali, né, vai variar, vai concordar, porque está como sinônimo de suficiente. E quando sinônimo de suficiente, a palavra bastante, variando, né, bastantes, suficientes, está funcionando como adjetivo, dando aí,
né, atributo a capacidade e experiência. Uma troca é bastante por muito, e a segunda troca é bastante por suficiente. Então é exatamente isso. Se muito vai para o plural, o bastante também vai. Se suficiente vai para o plural, como vemos ali, o bastante também vai. E neste uso, sinônimo de suficiente, ele funciona como adjetivo, tá bem? Então, infelizmente, a alternativa é erradíssima. Ali a concordância seria obrigatória, plural obrigatório, e a classificação morfológica de adjetivo, tá bom? Então aqui temos um número também, né, de 30%, é um número bastante alto, né? 30%, um número que quase se aproxima de 1/3 de candidatos. Numa prova do Sebrasp, que você tem que ter alta convicção para responder, notem como esse número é muito alto. Se a gente contabilizar, né, que você erra uma e tem um desconto das alternativas corretas, é óbvio então que é um número muito alto, né? Um número muito alto, envolvendo aquilo que nós poderíamos chamar de clássico. Ah, professor, estou estudando concordância nominal. Vai ter que estudar o bastante. É um ponto de passagem obrigatório, né? Agora, vamos voltar àquilo que é recorrente na prova do Sebrasp. Independentemente de, o uso difícil do bastante. As várias, aqui, quando você pega essa questão, é vinculação, é sentido original. Vamos ver o que a banca pede, ó. Professor, está pedindo de novo só correção gramatical. Estão notando que legal? Isso é muito importante entender. Porque se é correção gramatical e sentido original do texto, é outro universo. Agora, se é só correção gramatical, vamos lá, vamos na linha 9 para perceber isso aí. Na linha 9 aparece, ó, nas quase 2 décadas de estabilidade ininterrupta, ok? Daí ele pede para você colocar ininterruptas, ou seja, nas quase 2 décadas de estabilidade ininterruptas. 2 décadas ininterruptas de estabilidade. Claro, também cabe o adjetivo ininterrupta com 2 décadas, né? Porque dentro do tempo você pode ter interrupções. Então, quase 2 décadas ininterruptas de estabilidade. Cabe também esse uso. Não teria nenhum problema. Temos a palavra que permite a troca no plano gramatical e no plano da lógica, no plano da coerência. Então vejam que a troca é gramaticalmente correta, não afeta regras gramaticais. Professor, mas muda o sentido. Claro, mas a banca nada falou sobre isso. Vejam como essa pegadinha é tão constante na prova, né? Você nota que mudou o vínculo, então mudou o sentido, mas não está sendo avaliado o sentido. Está sendo avaliada apenas a correção gramatical. E esse número demonstra a falta de especialização da banca. Eu tenho que aprender a me especializar na banca. Como que a banca forma a pergunta? Enquanto eu não pego essas manhas, eu vou errar, mas errar muitas questões, eu vou errar seguidamente as questões. Isso é importante perceber. O que está em jogo aqui é a correção gramatical do período. E não há nenhuma falha com a alteração. Professor, mas tem... A nossa cabeça fica cutucando, né? E a mudança de sentido? A mudança de sentido ocorreu, mas não está sendo julgada. Não está sendo julgada. Tá legal? Vamos ao número 7. Se em lugar do adjetivo artístico fosse empregada a forma flexionada no feminino artística, a correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos? Está aí, gente. Aí é o bacana entender. Vamos lá, na linha número 8. Aqui aparece, ó, né? Uma centelha de sentimento artístico. Uma centelha de sentimento artística. Então é lógico que artístico é o sentimento. Se eu passar artística feminino, passa a ser a centelha. E o sentido flagrantemente mudaria. O sentido, né, fica muito perceptível, mudaria. E essa a gente não tem debate é curto, o número de acerto é gigantesco, e por isso você pode ver que essa questão raramente aparece.
raramente aparece, né? Vejam que interessante o exemplo que acabamos de observar aí. Esse exemplo demonstra exatamente, né, como a percepção da alteração do sentido fica sobre relevo. Eu percebo, você percebe, fala, né? Então a manha não está na nossa, né? Ah, professor, eu não soube ler. Não, não é um déficit de cada um de nós. Eu não soube ler. Eu não soube trabalhar com os enunciados da questão. Entender o estilo de como a banca limite ou expande o que está sendo avaliado. Por isso são três elementos muito importantes na banca Sebrasp: correção gramatical, sentidos originais do texto e coerência do texto. Sendo que coerência haverá mudanças, mas o texto continua sendo texto. O texto mantém suas propriedades que o caracterizam como texto. Ou seja, o texto mantém sua lógica, mantém seu texto, mantém a sua textualidade. Né? Então, aquilo que caracteriza o texto, apesar da mudança, é um texto, né, aceito, que mantém, então, né, o nosso critério de aceitabilidade. Sentidos originais é aquilo que é latente, todo mundo percebe. Então, notem que são cortes que a banca faz. Às vezes junta os três numa mesma questão, né? Mas geralmente ela corta tocando em um ou em dois, e aí eu peço a vocês máxima atenção, tá bom? Valeu pelo encontro, qualquer dúvida, façam os questionamentos aqui embaixo, eu sempre volto para, né, seguir respondendo às dúvidas, participando com vocês da aula, né, na forma escrita, não mais audiovisual, tá bom? Qualquer dúvida, inscreva aqui embaixo e seguimos estudando a nossa língua portuguesa. Um abraço e até a próxima!